dia, turminha! Chegamos na sexta-feira. Eu acho que essa semana foi muito produtiva. As atividades foram bem bacanas, vocês fizeram muito legal, tá bom? Então vamos para o nosso último dia de aula dessa semana, com bastante alegria e muito carinho da Pro para vocês, tá bom? Vamos lá, meus amores! Então, sexta-feira, 28 de agosto de 2020, nossa matéria hoje será português, porque a história já acabou, né? O assunto é leitura e interpretação de texto narrativo. A história é Na Caixinha de Morar. Depois a Pro vai ler uma lenda para vocês e vocês vão aproveitar o final de semana. Então, turminha, leitura e interpretação de texto narrativo quer dizer que alguém está narrando uma história. Então, ó, era uma vez. Vamos lá circular o título do nosso texto. É Na Caixinha de Morar. Então, circule aí e preste atenção no que a Pro vai ler. Combinado? Eu vou ler aqui no meu livro, tá? Quando chegamos à cidade, o sol já estava adormecido fazia tempo, mas não dava para ver as estrelas por causa da luz que havia nas casas e nas ruas. Me deu saudade mais uma vez, mas a sonolência não me permitiu ficar pensando nas coisas da aldeia. Fomos levados para um lugar que achei bem estranho. Não era apenas uma casa, mas uma espécie de caixa, igual a essas que a gente faz para colocar a mandioca depois de ralada. Esse lugar que todos chamam de prédio é estranho, porque as pessoas não usam as pernas para subir, mas são carregadas por uma outra caixinha que sobe e desce todo dia. Então, vocês perceberam que o indinho, né, o índiozinho chegou na cidade à noite e ele estava acostumado na aldeia olhar para o céu e ver as estrelas. Só que quando nós temos muitas luzes na cidade, às vezes é difícil olhar para o céu e enxergar as estrelas, porque as luzes atrapalham. Aí ele foi, né, para um prédio de apartamento e ele disse que aquilo ali era muito estranho. Não era uma casa, né, era uma caixa, tá? Igual aquelas que eles usam lá na aldeia para guardar a mandioca depois de ralada, né? E para subir nesse prédio, eles não subiam normalmente nele com as pernas, eles iam dentro de outra caixinha. Que caixinha é essa? Vocês adivinham qual é? Que levam a gente para cima e para baixo? Vamos ver? Adivinharam aí qual é a caixinha que leva a gente para cima e para baixo dentro de um prédio? O Gabriel que mora no prédio aí pode falar, hein, Gabriel? O que é? É um elevador. O índio nunca tinha visto isso, ele ficou meio achando tudo esquisito. Vamos ver lá que ele continua achando as coisas estranhas na cidade. Tudo era esquisito. Lembro que comentei com meu pai que devia ser bem difícil ser criança naquele lugar, pois não tinha lugar para fazer fogo, não tinha rio para nadar nem para banhar, apenas uma latinha que jogava água do céu como se fosse chuva e a gente ficava debaixo dela durante um bom tempo. Ai, comecei a ficar com vontade de voltar para casa. Esse é um texto de Munducuru, Daniel Munducuru, o Diário de Caxi. Um curumim descobre o Brasil, tá? Então, o que era essa caixinha que caía água aí, uma latinha? Era o chuveiro. Ele nunca tinha visto um chuveiro na vida. Onde que ele tomava banho? Olha lá, no rio. Tá vendo? Né? Então ele achava que as crianças não tinham lugar para brincar, que ele estava acostumado a brincar na natureza, correr, fazer fogo, né? Pular, saltar, né? E ele achou tudo muito estranho. Então, na página 55 está falando assim no exercício 1. Observe o parágrafo retirado do texto na caixinha de murar. Então o nome do texto é Na Caixinha de Murar. Então aí no verde a Pro vai ler para vocês. Fomos levados para um lugar que achei bem estranho. Não era apenas uma casa, mas uma espécie de caixa igual a essas que a gente faz para colocar a mandioca depois de ralada. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma ilustração conforme vocês acham que é essa caixinha aí que ele viu, né? O que vem a ser isso? Um prédio de apartamento, tá bom? Então, vamos lá. Então, a nossa tarefa, na página 56, está falando assim. A que lugares dos espaços físicos, tá?
a personagem narradora está se referindo no texto na caixinha de morar? Então, faça para representar esses lugares, tá bom? Na caixinha de morar era o prédio e a caixinha que levava ele para cima era o elevador, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora na página 57, vocês vão ter que marcar um X aí, tá bom? Eu vou ler para vocês verem o que é. No texto, na caixinha de morar, a personagem narradora, que é uma índia, utiliza a palavra caixinha para se referir a quê? A uma aldeia? A um prédio? A uma casa? Aí vocês colocam, né? Sim ou não. Aldeia? Sim ou não. Prédio? Sim ou não. Casa? Sim ou não. Aí coloca o X, tá? Observe as ilustrações a seguir no exercício 4. Identifique e assinale a que se refere a caixinha de morar, segundo o texto. Então, olhem aí, onde é a caixinha de morar e coloque um X. Combinado? Então, hoje, turminha, eu vou contar para vocês a lenda do bicho-papão. Vocês já ouviram isso? Né? Essa história? Então, o bicho-papão é uma figura conhecida no universo do imaginário das crianças. A imagem deste ser é variável. Alguns dizem tratar-se de um gigante horrível, com olho só e que anda com um saco enorme. Para outros, é um ser enrugadinho, disforme. Na verdade, cada um cria o seu próprio bicho-papão. Ao longo dos anos, a figura do bicho-papão tem sido usada para amedrontar as crianças bagunceiras, desobedientes e que não querem dormir, né? Então, tem até a música do bicho-papão, né? Bicho-papão lá em cima do telhado, não deixa as crianças dormir sossegado. Lembra? Né? Depois a Pro vai deixar um link para vocês verem. Tem muita lenda, várias lendas, e todas elas passam uma ideia deles todos bonzinhos, tá? Então, a Pro vai deixar aí para vocês depois assistirem, tá bom, meus amores? Um beijo para vocês, aproveitem a sexta-feira, descansem bastante, brinquem muito, tá? Brinquem com os irmãos, com os primos, ou com o cachorro, com o papai, com a mamãe. Se cuidem, usem máscara, tá bom? E até a semana que vem. Um beijo para todos, fiquem com Deus e bom final de semana.